tudo bom? É, hoje eu tirei para a gente ver se conversa um pouquinho sobre a questão da forma como funciona a astrologia baseado nessa experiência que eu tenho, tá certo? Então, não se trata, vamos dizer assim, de uma posição definitiva. Aliás, se tem uma coisa que a gente aprende com a astrologia, é que essas posições assim muito imperativas, muito determinantes, tá certo, acabam sendo quebradas e não funcionam. E se vocês forem parar para pensar, isso acontece com qualquer uma das quatro grandes áreas do conhecimento, seja com a teologia, com a filosofia, com a arte ou com a ciência, né? Então isso é bastante comum. Mas é porque ontem eu assisti um vídeo e tinha um sujeito, um professor de algum lugar aí do mundo, falando sobre a incoerência, vamos dizer assim, da astrologia, invocando uh, aquela coisa de você querer se encontrar naquilo que você está, vamos dizer assim, que você está ouvindo, né, de uma pessoa, né, e efetivamente mostrar que aquilo que está sendo dito serve para você, né? Aquela história de que você abre, por exemplo, um livro como a Bíblia ou um livro de mensagens e você encontra exatamente a mensagem que você quer. Então você diz assim, nossa, que coisa mais poderosa, né? O poder aí, pessoal, de fato existe, mas o poder ele está na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso ser como um todo. Então, quando a gente abre um livro desses, a gente já vai com a energia, com a vibração para encontrar uma resposta. Então, é lógico que a citação vai fazer sentido e vai parecer que serve efetivamente como uma luva para a gente. Né? Isso não é um pecado e não é uma coisa ruim nem nada. Simplesmente você concentra a sua vibração para tentar entender o sentido daquilo que está sendo lido e de fato você percebe como se aquilo ali tivesse sido escrito para você naquele momento. Bem, o que eu posso dizer para vocês da astrologia, entende que não fazem 40 anos, né, de estudo e a astrologia existe há milênios, tá? Então, por que ainda continua existindo, né? Por que essas coisas continuam existindo? Será que as pessoas são enganadas assim por tanto tempo? E outra coisa, se você parar para pensar, nós em qualquer área do conhecimento ocorre isso, tá? E principalmente na ciência, viu? A ciência é incrível assim para fabricar certezas, né, que são, vamos dizer assim, construídas, tá? Um dos filósofos que eu gosto muito que é o Michel Foucault, ele coloca que a verdade ela não existe, né, essa verdade assim do nada, né? A gente constrói as verdades, tá certo? Você não levanta uma pedra e a verdade está lá colocada. Então, dito isso, como é que eu vejo que a astrologia de fato funciona? A astrologia funciona, do meu ponto de vista, ela é como uma força paralela, uma energia paralela que está aqui e que tem uma determinada vibração, tá certo? Essa vibração, então, ela nos é indicada foi criada uma linguagem para compreender essa vibração, não é? Eu não acredito que essa linguagem venha amparada pela ciência, eu acho que a ciência não tem condições ainda, vamos dizer assim, de entender, vamos dizer assim, que vibrações, que energias estão envolvendo a astrologia, as runas, o tarô, o I Ching e todas essas coisas. Mas, de alguma maneira, o nosso movimento aqui no planeta, ele, ele vibra de uma maneira que pode ser lida, ela pode ser lida por essa vibração astrológica, por essa linguagem oracular. Então não é que Marte vai influenciar que vai ocorrer um determinado acidente. O que Marte vai nos mostrar é que existe uma probabilidade. Eu nem quero usar a palavra probabilidade porque é matemática demais. Existe uma tendência, não é? Existe uma intuição, uma vibração intuitiva aqui de uma certa posição de Marte que pode nos levar a perceber que aquela pessoa que é dona daquelas relações que estão lá no mapa, ela
ela pode efetivamente passar por, vamos dizer assim, desconcentrações, impulsividades, situações de irritabilidade. As vibrações dessa pessoa estão facilmente inflamadas, né? E a partir disso, não é, em determinada casa do mapa, sempre, né? E com relações com outros planetas, com o satélite que a gente considera, no caso, que é a Lua, alguns consideram a Lilith, eu não trabalho com a Lilith, e com uma estrela que é o Sol. Então de alguma maneira essa vibração que nós aqui no nosso corpo, na nossa mente, na nossa emoção está imprimindo, ela tem não é um reflexo, porque não é uma energia que vai daqui para lá ou de lá para cá, não. Ela tem um sinônimo que acontece nessa linguagem, tá? Um sinônimo que acontece aqui no espaço. Então, a partir desse sinônimo, a partir dessa vibração, você consegue efetivamente fazer certas leituras, não é? Certas colocações que podem auxiliar aquele fulano que está aqui nesse mundo, não é? Podem auxiliar ele a passar, vamos dizer assim, por essa onda vibratória que está se construindo. Então, vê se dá para entender bem claramente, tá? Eu não acredito efetivamente que uma determinada posição planetária faça acontecer alguma coisa para nós aqui. O que eu acredito é que, por algum motivo, as posições planetárias, as casas como foram pensadas, os signos como foram pensados, eles mostram essas vibrações que nós temos aqui, tá certo? E de alguma maneira consegue acompanhar esses campos vibracionais, entende? É como se a gente se movesse aqui, move um dedo aqui nesse mundo e esse dedo também está se movendo lá. Esse dedo se move nesse mundo, está se movendo lá também. Então, me permite, né, inferir que talvez esse dedo, esse e esse dedo nesse mundo também possam se mover, porque eu consigo ver um pouco adiante quando olho por essa janela, por essa linguagem oracular. Né? E isso não vai me gerar maior ou menor probabilidade de uma determinada acontecer. Na minha linguagem, que não é a única, não é necessariamente a que deve imperar, né? Não é uma ideia imperativa, mas na minha forma de compreender, o que nós conseguimos é de fato entender que está nos sendo dado dicas de determinadas vibrações, não é? E essas vibrações elas são, vamos dizer assim, passíveis de serem encontradas aqui, né, sobre uma pessoa, sobre um evento, sobre alguma coisa. É assumir para si que efetivamente nós vibramos de uma determinada maneira e essa vibração ela ecoa, não no cosmos. Eu acredito que seja uma expansão da ideia do efeito borboleta ou das questões holísticas. Eu acho que nós ainda estamos tateando, vamos dizer assim, para descobrir por que isso ocorre dessa forma. Teve um cara só, que foi o Hermes Trismegistro, né? Que falou, escreveu, né? Tem um escrito lá dele dizendo que assim como é em cima é embaixo. Né? E é um texto maior, tá? É um texto bem grande, mas só o que eu quero dizer é isso, é que o que está acontecendo aqui embaixo, de alguma forma, ecoa aqui em cima. E se a ciência já consegue mostrar que diz frases do tipo assim, não cai uma folha no universo lá na Austrália que não acabe tendo vibrações aqui na América e tal, então por que não, né? Essa coisa planetária, cósmica, que obviamente não é efeito gravitacional, não é nenhum tipo de raio energético que é lançado, não seria muito óbvio, vamos dizer assim, não seria muito possível unir esse determinismo, não que foi atribuído à astrologia, e que eu acredito realmente que pode ter sido usado esse discurso pelos astrólogos para assumir determinados controles, vamos dizer assim, nos impérios antigos, né? E aí era interessante que os reis, que as figuras que consultavam os astrólogos tivessem essa percepção de que ele detinha algum poder extra a qualquer coisa, né? Tanto é que
é, astrólogo, para mim, assim, não tem nada, não é um processo de adivinhação. Não é um processo de adivinhação. É você andar por um caminho de linguagens que nos dão probabilidades interpretativas e que é muito legal quando você conversa com a pessoa para quem você está interpretando o mapa. Então, acho que a pretensão assim de adivinhar ou controlar a vida da outra pessoa pela astrologia não faz o menor sentido e dá margem àquelas colocações iniciais que eu vi ontem do cientista dando um exemplo de o quanto a ciência pode estar, vamos dizer assim, fechada, né, em si mesmo e aí pronto. Aí ela ali, ela, como depois do iluminismo, não é a ciência que praticamente rege as regras que nós vivemos hoje, né? Talvez se nós estivéssemos na mão de artistas ou mais próximos assim de uma influência do campo de saber filosófico, talvez fosse mais interessante, né? Não sei, não sei, mas o fato é que o processo lá no século XVIII do iluminismo nos levou para a ciência hoje é a dominante, não é? E incoerências na ciência, né? Como, por exemplo, uh, o quanto à física quântica, né, que eu não entendo nada, de fato mudou percepções científicas. Imagina átomo, né, indivisível, indestrutível, né? E hoje já se sabe que o átomo pode ser absolutamente dividido. Então, por que eu uso uma palavra para designar átomo que representa uma coisa que ele não é, né? Quer dizer, a ciência vive fazendo essas jogadas assim também, né? E infelizmente, né, na astrologia, alguns de nós que curtimos essas linguagens oraculares percebemos ali um instrumento de manutenção de poder, e aí a gente, se bobear, está exercendo, né, esse poder e começando a querer conduzir a vida de outras pessoas e dar interpretações que são vai ser assim porque astrologicamente essa posição gera isso, né? E não é assim que funciona, tá certo? Essa posição planetária de signo não gera absolutamente nada nesse sentido. Ela espelha, ela mostra, ela permite, é como se fosse uma janela que me permite ver coisas que a olho nu eu não enxergo. É como se fosse uma luneta, um microscópio, alguma coisa assim que nos permite ver relações de mundos, não é que nós não estamos acostumados a perceber com os nossos olhos, simplesmente, tá certo? Então, do meu ponto de vista, a astrologia ela vai por aí. Pode ser, sim, bastante interessante, bastante útil. É uma questão de como você usa. Aliás, no mundo isso é a coisa mais comum que existe, né? Tudo tem muito a ver com aquilo que nós temos de intenção, com aquilo que nós temos por dentro de nós, tá certo? Então esse é o caminho que a gente trabalha na astrologia.